Olá, pessoal. Se você abriu seu aplicativo de investimentos e sentiu aquele frio na espinha ao ver o Bitcoin despencar de 126 mil dólares para a casa dos 70 mil, saiba que você não está sozinho. Em janeiro e fevereiro de 2026, o mercado de criptomoedas passou por um expurgo. Quase metade do valor de mercado evaporou em poucas semanas. Mas, ao contrário do que dizem por aí, isso não foi um erro do sistema. Foi um evento com múltiplas causas, como um relógio, onde várias engrenagens travaram ao mesmo tempo. Hoje, como editor desse canal, eu vou explicar para você, sem economês complicado, os 5 pilares que derrubaram o Bitcoin e o que isso revela sobre o futuro do dinheiro. Pilar número 1. O efeito dominó dos robôs e a chamada de margem. O primeiro motivo da queda foi técnico, mas fácil de entender. Muitos investidores usam o que chamamos de alavancagem. Pense nisso como um empréstimo. Você tem R$10, mas pede 90 emprestados para apostar 100 que o Bitcoin vai subir. Se ele subir, você ganha muito mais. Mas tem um porém, a chamada de margem. Imagine que você deu o seu carro como garantia para um empréstimo de 50 mil reais. Se o valor do carro começar a despencar e ele valer menos do que o que você deve, o banco não vai esperar. Ele vai tomar o seu carro e vender imediatamente para garantir que ele não fique no prejuízo. No Bitcoin, isso é feito por robôs de trading. Quando o preço começou a cair um pouco, esses robôs viram que as garantias dos apostadores estavam em risco. O que eles começam a fazer então? Eles começam a vender os bitcoins desses investidores automaticamente para cobrir o buraco. O problema é que essa primeira venda faz com que o preço caia ainda mais, o que aciona o robô do vizinho, que vende mais, criando então uma espiral de quedas sem fim. E é aqui que entram as famosas mãos fracas. No jargão dos traders, mãos fracas são aquelas pessoas que entraram no mercado apenas pela euforia, sem entender exatamente o que estavam comprando. Ou aquelas que apostaram dinheiro que não podiam perder. Quando os robôs começaram a derrubar o preço, essas pessoas entram em pânico e vendem tudo no prejuízo, limpando o mercado de quem não tem estratégia, mas causa ainda mais quedas e acionam ainda mais robôs. Pilar número 2, Kevin Warsh e a torneira do dinheiro. Agora, por que o preço começou a cair para começo de conversa? A resposta está em Washington. Em 30 de janeiro de 2026, o Donald Trump nomeou Kevin Warsh para o comando do Federal Reserve, o Banco Central do euro. Para o leigo, isso parece distante, mas imagine a economia como uma festa onde o dinheiro fácil é o ponche. O mercado entendeu que o Warsh é o cara que vai tirar o ponche da mesa, porque ele defende um dólar forte. Pense no dólar e no Bitcoin como 2 pratos de uma balança. Quando o governo americano diz, olha, o dólar agora vai pagar juros altos e ser a moeda mais segura e valiosa do mundo, os grandes investidores tiram dinheiro de coisas arriscadas, como o Bitcoin, e correm para o dólar. Isso é o que chamamos de choque de liquidez. A torneira de dinheiro que alimentava os investimentos secou. O Bitcoin, sendo o ativo mais sensível a essa liquidez, foi o primeiro a sangrar. When I look at the wealth creation across the financial asset world post-crisis, I view that wealth creation as being significantly above what my former colleagues predicted. When I look at what they expected in the real economy, I look at the real economic performance as markedly worse than they predicted. And so that's what I think raises these questions, makes them absolutely germane to today's discussion. And I very much do worry, as I'm sure many of people in this room do, that we've created a product not with bad intent,
We've created a product that may or may not turn out to be counterproductive. We are in the middle of this experiment as we are now, but where the gains have been extracted by the most well-to-do, by the most sophisticated, who see that the central banks are, to one degree or another, trying to get asset prices up to drag up the real economy. They get the joke. They have been willing to play the game, and it does strike me as though we have to think about not just the efficacy of these programs, but really who are the winners and the losers. Pilar número 3. A guerra das stablecoins e o golpe dos bancos. Este é o pilar mais escandaloso. Imagine que você tem dinheiro parado no banco e ele te paga 0,1% de juros ao ano. Aí surge uma stablecoin, um dólar digital no celular, que te paga 4%, ou às vezes 5% ao ano. O que você faz? Óbvio, você tira o dinheiro do banco e investe na stablecoin, certo? Pois bem, os grandes bancos americanos perceberam que estavam perdendo cerca de 6,6 trilhões de dólares em depósitos para criptomoedas. Então, eles contra-atacaram com uma lei chamada Clarity Act em fevereiro de 2026. A jogada foi suja. A lei tentou proibir que empresas de cripto pagassem esses juros para vocês. O argumento que os bancos utilizaram para os políticos foi: se as pessoas continuarem tirando dinheiro daqui para ganhar juros nas criptos, os bancos não vão ter dinheiro para emprestar para casas e carros, e a economia vai quebrar. Na verdade, eles estavam apenas protegendo o próprio lucro. Mas uma ameaça de uma crise bancária fez o governo travar o mercado de stablecoins. E o medo de uma perseguição regulatória fez o Bitcoin cair também. Well, there was too many giveaways to TradFi, if I can say that. Our view is that there should be a level playing field for this is allowed, this is not allowed, and then all the U.S. companies compete. And banks didn't like that. They were, in my view, like the commercial sides of these banks are very smart and the CEOs get it and they're talking to us about integrating crypto. The bank lobbying groups and bank associations are out there trying to ban their competition. And I have zero tolerance for that. I think it's un-American. It harms consumers and the banks need competition. They need to innovate. We also saw this from some of the securities broker lobbying groups, because, tokenized equities are a big thing happening in crypto. Pilar 4. O Bitcoin de papel e os resgates dos ETFs. Você já deve ter ouvido falar dos ETFs de Bitcoin. Eles permitem que qualquer pessoa compre Bitcoin pela bolsa de valores, como se fosse uma ação. Isso parece bom, mas criou um problema. O Bitcoin de papel. Muitas pessoas não são donas dos seus Bitcoins. Elas têm apenas um recibo de uma gestora como a BlackRock. Quando o pânico começou em fevereiro, esses investidores da bolsa correram para vender os seus recibos. Isso obrigou os grandes fundos a irem ao mercado real de bitcoins e venderem milhares. Eles fizeram isso de uma única vez, para pagar o que estava saindo. Essa pressão de venda institucional foi como um peso gigante empurrando o preço para o abismo. Algo que não acontecia antes do Bitcoin entrar na bolsa de valores. Pilar número 5. O mistério. Por que o ouro subiu e o Bitcoin caiu? Esse é um ponto que ainda intriga os especialistas, porque sempre disseram que o Bitcoin era o ouro digital, um porto seguro para crises. Mas em fevereiro de 2026 aconteceu exatamente o contrário. Enquanto o mundo vivia incertezas, o ouro subiu para $5.000. Mas o Bitcoin derreteu. Por que esse descolamento? Ainda estamos estudando isso, mas temos algumas pistas. Primeiro, o Bitcoin ainda é visto por muitos grandes fundos como um investimento de tecnologia e não como uma barra de metal. Segundo, como explicamos no Pilar 1, havia muita gente apostando com dinheiro emprestado no Bitcoin. E ninguém aposta com dinheiro emprestado no ouro da mesma forma. O Bitcoin foi vítima do seu próprio crescimento rápido, porque ele ainda não se provou para o mundo como um bunker inabalável, mas sim como um ativo de altíssima performance que às vezes precisa de um choque de realidade. Conclusão: quem é você nesse jogo? Depois de tudo isso, você pode estar se perguntando: e agora? O que eu faço?
Para responder a essa questão, você precisa entender que existem dois tipos de pessoas no mercado hoje, em lados opostos de uma escala. De um lado, você tem o trader. Ele é um jogador de curto prazo, ele está aqui pelo preço, quer ganhar no pulo do gráfico. Ele é o que mais sofre com os robôs e as chamadas de margem que explicamos. Para ele, o Bitcoin é apenas uma ferramenta de aposta. No outro extremo oposto, nós temos o holder, que é um investidor estrategista. Ele é um ativista. Ele não olha o preço de amanhã, ele olha o sistema daqui a 10 anos. O holder vê no Bitcoin a única saída contra governos que imprimem dinheiro sem parar e sistemas bancários que usam o seu dinheiro para lucrar bilhões enquanto te devolvem centavos. Para ele, cada queda é uma oportunidade de tirar o poder das mãos desse sistema corrupto. Qual dos dois é você? O trader? Ou o holder? Gostou da nossa explicação? Se inscreva no canal. De quando em quando colocamos aqui informações importantes sobre o Bitcoin e o mercado financeiro. E você também receberá notificações sobre as nossas próximas palestras.